Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos a mais essa segunda-feira, hoje, dia 7 de outubro de 2024. Hoje nós daremos prosseguimento aos estudos do livro dos Espíritos. Hoje nós estudaremos as questões 132 até a 141, que hoje nós vamos começar o capítulo 2 do livro dos Espíritos, que é a encarnação dos Espíritos. Então, antes, vamos agradecer a Jesus pela sua presença entre nós, pela oportunidade que ele nos deu de estarmos aqui reunidos, estudando esse livro tão importante na nossa vida, para que a gente saiba um pouco mais como que a nossa vida funciona, tanto no plano físico quanto no plano espiritual. Agradecer a Maria de Nazaré, que é a nossa mãe querida, que cuida da nossa humanidade, e que nós possamos assimilar aquilo que for importante para a nossa caminhada nesse estudo, que nós todos estamos aprendendo juntos, que assim seja, graças a Deus. Então, esse livro é muito importante para a gente esclarecendo, né, muitas coisas que a gente não consegue assimilar no dia a dia. Quando a gente estuda o livro todo, a gente tem mais dificuldade de assimilar, que a gente assimila menos coisas, porque aí é um conteúdo muito amplo. Quando a gente estuda capítulo por capítulo, o aprendizado é maior. Então, vamos lá. Na questão, o objetivo da encarnação, na verdade, que nós vamos ver hoje. Lá na questão 132, o Livro dos Espíritos faz o seguinte questionamento: qual o objetivo da encarnação dos espíritos? Para que a gente encarna? Para que a gente vem viver num outro ambiente? E aí ele responde: Deus a impôs a eles como objetivo de os fazer chegar à perfeição, para alguns é uma expiação, para outros é uma missão. Todavia, para nós alcançarmos essa perfeição, devemos suportar todas as vicissitudes, ou seja, todas as dificuldades da existência corporal. Nisto é que está a expiação, ou seja, quando nós suportamos todas as dificuldades que nós encontramos pelo caminho, aí acontece a questão da expiação, ou seja, aí a gente consegue essa renovação da nossa alma, para todos os desvios, né, que a gente fez, os equívocos, né, que nós cometemos durante a nossa jornada, é aqui que a gente vem para a gente refazer, né, a nossa jornada, para a gente repensar e para refazer a nossa caminhada e seguir um novo rumo. E aí ele continua: a encarnação ela tem também um outro objetivo além desse, de alcançar a perfeição, que é de colocar o espírito em condição de suportar a sua parte na obra da criação. Ou seja, para que a gente aprenda a suportar aquela parte que nós temos de compromisso com a humanidade toda, né? Porque nós todos estamos interligados, nós todos temos responsabilidade. É como uma grande família, né? Que existe o chefe da família, existe a família, por exemplo, existe lá o pai e a mãe, existe os filhos. Então, cada um tem uma responsabilidade dentro da família, dentro da casa. Assim é a mesma coisa. Deus é o nosso ser supremo, mas nós temos as nossas responsabilidades, as nossas tarefas dentro dessa grande família divina também. E aí, ele continua. Da criação, né, para realizá-la, e que em cada mundo ele toma um aparelho em harmonia com a matéria essencial deste mundo. Esse aparelho que ele está falando do nosso perispírito, que cada mundo que nós vivemos, nós precisamos de uma matéria que condiz com aquele material daquele planeta. Por exemplo, se eu estou aqui encarnada na Terra, eu preciso de um tipo de matéria, ou seja, um tipo de perispírito para mim viver aqui. Agora, se eu estou lá em Sírios, eu preciso de um outro tipo de matéria que se adequa à matéria lá de Sírios, e assim por diante, tá? Aí daquele ponto de vista da ordem de Deus, de tal sorte que, concorrendo para a obra geral, ele próprio se adianta. A ação dos seres corpóreos, ou seja, as pessoas que estão no corpo físico, é necessária a marcha do universo, ou seja, todos nós precisamos desenvolver juntos, né? O universo todo também ele vai evoluindo. Não é só os seres humanos que evoluem, mas Deus, em sua sabedoria,
ele quis que, por essa mesma ação, eles encontrassem um meio de progredir e de se aproximarem dele, ou seja, de aproximar de Deus. É assim que, por uma lei admirável da sua providência, tudo se encadeia, tudo é solidário na natureza. Inclusive, eu estava assistindo um vídeo de um médico lá, espírita, que ele estuda sobre a nossa pineal, ele falando que a nossa pineal, na verdade, que nós já sabemos que ela é uma antena, né, para o universo, que é ela que capta tudo que vem do universo. Só que essa antena, que é a pineal, a nossa glândula que a gente tem lá no cérebro, ela também serve, ela é como se ela fosse aquele ponto de referência onde todos os pontos se interligam, ou seja, todas as pineais se interligam no mesmo processo. E, por exemplo, todos os animais têm a pineal, mas as plantas, como ela não tem a pineal, ela tem um outro dispositivo que equivale como se fosse a pineal, porque as plantas também fazem parte desse contexto todo do universo. Então, ou seja, tanto os seres vivos quanto as plantas, nós estamos todos interligados. Por isso a planta traz a cura para a gente também, porque ela também tem uma essência, tem essência divina nela. E continuando, lá na 133, ele diz assim: os espíritos que, desde o princípio, seguiram o caminho do bem, eles têm necessidade de encarnação? Ou seja, aqueles espíritos, quando foram criados, eles já não partiram para os equívocos, eles já começaram a praticar o bem, eles necessitam de encarnação? E aí ele vai responder: todos são criados simples e ignorantes, instruem-se nas lutas e tribulações da vida corporal, ou seja, é através das experiências da vida que a gente aprende, que a gente vai aperfeiçoando e que nós vamos deixando essa ignorância de lado pela qual nós fomos criados. Ignorância quer dizer aquele que não sabe, que não tem conhecimento das coisas, ou seja, quando nós fomos criados, nós não tínhamos conhecimento, assim como nós não temos hoje, de todo o contexto, de todas as coisas como funcionam, mas ao longo das experiências que nós vamos vivenciando, nós vamos descobrindo como é que a vida funciona, e a gente vai deixando essa ignorância de lado. E continuando, Deus que é justo não poderia fazer de alguns felizes sem dificuldade e sem trabalho e, por conseguinte, sem mérito. Ou seja, a pessoa, porque ela está seguindo o caminho do bem, ela não vai ter nenhum tipo de dificuldade, ela não vai ter nenhum tipo de... Porque, na verdade, a dificuldade que vem é através do aprendizado nosso. Ou seja, tem coisa, tem experiência que eu tenho dificuldade porque eu acho mais difícil para me realizar. Tem coisa que eu tenho menos dificuldade porque para mim é mais fácil, até pela minha personalidade que eu tenho, pelo meu, aquilo que eu já aprendi em outra vida, eu tenho mais facilidade para isso, ou também porque eu já vivenciei isso numa outra existência, então eu já vivenciei, eu já aprendi, eu vou ter facilidade. A minha dificuldade é daquilo que eu ainda não conheço, é aquilo que eu preciso buscar, esse conhecimento que eu preciso buscar, essa experiência. Aliás, esse conhecimento ele vem através da experiência, ele não vem através da fala, porque senão era muito fácil. Eu li um livro, ficava sabendo como as coisas funcionavam, e aí eu evoluía. Não, eu só evoluo através da experiência, através da vivência de cada dia. Por isso a gente deve agradecer a experiência, porque por mais dolorosa que ela seja, ela está trazendo na verdade, ela está trazendo, através dessa prática, de eu suportar, de eu ter paciência, isso vem lapidando para que eu seja um ser melhor, para que eu aprenda com essa vivência. E aí, continuando. Mas então, de que serve os espíritos terem seguido o caminho do bem se isso não os isenta das dificuldades da vida corporal? Isso ele está perguntando. O que adianta, então, eu fazer o bem se eu não vou me livrar das dificuldades do caminho? E aí ele responde: eles chegam mais depressa ao objetivo. Depois, as dificuldades da vida frequentemente são as consequências da imperfeição do espírito, e quanto menos tem imperfeições, menos tem de tormentos. Aquele que não é nem invejoso, nem ciumento, nem avarento, nem ambicioso, não terá os tormentos que nascem desse defeito, ou seja, quando ele se ele estiver diante de uma situação dessa, que alguém, por exemplo, que está numa vida melhor que ele,
ou vice-versa, ele não vai ter sentimento, então ele não vai sofrer, porque ele não tem mais isso, ele não precisa lutar com isso mais. E aí, então, nesse objetivo da dificuldade, é a consequência da nossa imperfeição do espírito. Mas quanto mais nós vivenciarmos a experiência, mais próximo da nossa perfeição nós vamos estar. Então, tudo que nós vivemos, nós precisamos mudar a nossa forma mental de ver as coisas. Aquilo que eu estou passando é um exercício. A gente não olhar como um castigo, mas por que eu? Por que eu estou passando por isso? Eu estou com um desafio nas minhas mãos e eu preciso vencer esse desafio. Deus não permitiu que nós vivêssemos esse desafio para a gente viver no sofrimento pro resto da vida. Mas se eu tenho, por exemplo, uma doença, eu preciso objetivar, botar todas as minhas forças, procurar a cura dessa doença. Eu preciso procurar o equilíbrio, porque quando eu adquirir o equilíbrio, essa doença ela vai ser extinta da minha vida. Uma coisa interessante que eu estava estudando esses dias, por exemplo, de ano em ano, as minhas células, as suas células, elas se renovam. Então, o meu corpo físico de um ano atrás não é o mesmo de hoje. Então, se no decorrer de um ano, essas células elas são substituídas, então é aí que a gente encontra a cura. Como? Se eu mudo meus pensamentos, se eu mudo os meus sentimentos, essas células, conforme elas vão sendo renovadas, elas já vão sendo renovadas de uma outra forma. Agora, se eu continuo com os mesmos pensamentos, com os mesmos sentimentos, o que vai acontecer? Essas minhas células que vão sendo substituídas, elas vão adquirindo a mesma memória nelas daquelas anteriores. Elas vão sendo substituídas, mas por outra doente. Por quê? Porque a minha mente continua doente, porque o meu sentimento continua doente. Mas por isso que é importante a gente ir trabalhando essa nossa questão mental, nossa questão de sentimento, para que essas células, quando elas forem sendo substituídas, elas já agreguem uma nova memória, uma nova forma de sentir a vida, e aí a gente vai se curando, é através dessa substituição que a gente se cura. Isso é muito importante a gente ter esse conhecimento. E aí, o próximo item, que vai ser o 134, ele já vai falar da nossa alma. O que é a alma, na verdade? Aí a gente fala espírito, aí fala alma, mas será que a alma e o espírito, será que eles são a mesma coisa? Então, vamos lá. O que é a alma? É um espírito encarnado. A alma é um espírito encarnado, ou seja, quando nós estamos encarnados, nós somos uma alma. Quando nós estamos desencarnados, nós somos um espírito. Que era a alma antes de se unir ao corpo, por exemplo. Aí ele diz, antes da alma se unir ao espírito, ela era o corpo, aliás, ela era o espírito. Antes da alma se unir ao corpo, ela era o espírito, tá? As almas e os espíritos são, pois, identicamente a mesma coisa, ele está perguntando. Sim, as almas não são senão os espíritos. Antes de se unir ao corpo, a alma é um dos seres inteligentes que povoam o mundo, invisível, e que revestem temporariamente um envoltório carnal para se purificar e se esclarecer. Entendeu? Então, só muda, na verdade, o nome, né? Ó, na 135. Existe no homem outra coisa que a alma e o corpo? Será que só existe a alma e o corpo? Qual é a natureza desse laço? E aí ele responde, semi-imaterial quer dizer intermediário entre o espírito e o corpo. Ele é necessário para que possam se comunicar um com o outro. E por esse laço que o espírito atua sobre a matéria e reciprocamente, ou seja, esse perispírito, ó. Nós temos o espírito e temos o perispírito, né? E aí nós temos o corpo físico. Esse perispírito, na verdade, ele é esse intermediário que ele está falando aqui. O homem é formado, assim, de 3 partes essenciais. Agora ele vai explicar essas 3 partes. A primeira parte é o corpo, é essa parte da matéria nossa, que é a mesma coisa dos animais. Os animais também têm um corpo físico. O animal, ele veio do mesmo princípio vital, ou seja, ele foi feito da mesma energia vital, né? Aquela energia que dá vida aos seres. Aí lá no segundo, ele está falando, na segunda parte, que ele dividiu em 3, né? Ao segundo, a alma
espírito encarnado, do qual o corpo é a habitação, né? Então, a alma é o espírito encarnado, do qual o corpo é a habitação, ou seja, o nosso corpo físico é a morada desse espírito encarnado, que ele encarnado é chamado de alma. Aí ele fala do terceiro princípio, é o princípio intermediário ou perispírito, né? Que é a substância semimaterial que eu falei, que serve de primeiro envoltório do espírito e une a alma ao corpo. Tais são, no fruto, o germe, o perisperma e a casca. Então, esse perispírito, ele é o intermediário entre o nosso espírito. Quando falo espírito, na verdade, o espírito é a nossa essência primária, ou seja, é a luz que nós somos. Aí vem o perispírito, que ele envolve esse espírito. O espírito, na verdade, ele não tem uma forma física. Ele é como se fosse uma chama. Aí o perispírito que dá forma a tudo isso. Então, o nosso perispírito, ele é o intermediário, ele que traz a mensagem do espírito para o nosso corpo físico e do nosso corpo físico para o espírito, entendeu? Então, ele é o que faz o meio de campo ali, tá? Esse é o perispírito. Que ele é moldável. A gente, quando está lá no plano espiritual, a gente molda esse perispírito. Se eu quiser aparecer da forma que eu fui a minha última existência, eu apareço. Se eu quiser aparecer com a forma de uma outra encarnação que eu tive, eu também me moldo a encarnação lá que eu acho que eu era mais bonita, né, que eu gosto mais, e vice-versa. Aí vem a 136. A alma é independente do princípio vital? Ele está perguntando. A alma é independente desse princípio vital, essa força que nos traz a vida? E ele responde, o corpo não é senão um envoltório, repetimos-lo sem cessar. Então, o nosso corpo físico, ele é apenas um envoltório, ele está apenas envolvendo o nosso perispírito, porque nós somos feitos de vários corpos, de várias camadas, né? Como se fosse a cebola. Tem a casca de fora, tem a casca de dentro, uma outra casca até chegar lá no miolo, que o miolo seria o nosso espírito. O corpo pode existir sem a alma? Presta atenção. O corpo, ele pode existir sem a alma? E ele diz, sim, todavia, desde que o corpo cessa de viver, a alma deixa. Antes do nascimento, não há ainda união definitiva entre a alma e o corpo. Enquanto que depois que essa união foi estabelecida, a morte do corpo, ela vai romper os laços que unem a alma, e a alma o deixa. A vida orgânica, ela pode animar um corpo sem alma, mas a alma não pode habitar um corpo privado da sua parte orgânica. Então, veja bem, uma alma, ela não pode habitar um corpo que não seja orgânico, mas um corpo orgânico, ele pode existir sem a alma. Tanto que ele explica aqui, ó, no primeiro momento lá do feto lá, quando o início que ele é formado, essa alma, ela ainda não está impregnada nele. Só um minutinho, gente, que eu vou atender, que é o Alessandro, vamos ver o que ele quer aqui. Voltando lá, gente, é que confundiu o negócio lá, mas não tem problema nenhum, tudo é certo do jeito que é. Certo era para mim fazer hoje o estudo, né? E a Selma na segunda que vem. Então, tá tudo certo. Vamos continuar aqui. Então, o que seria do nosso corpo se não tivesse a alma, por exemplo? Seria uma massa de carne sem inteligência, tudo o que desejardes menos um homem. Seria qualquer coisa menos um homem. Seria uma massa só. Lá na 137, ele fala assim, o mesmo espírito, ele pode se encarnar em dois corpos diferentes ao mesmo tempo? Será que um espírito pode habitar dois corpos ao mesmo tempo? Então, vamos lá ver. E ele responde, claro que não, né? O espírito, ele é individual e não pode animar simultaneamente dois seres diferentes. Ele fala lá no livro dos médios, por exemplo, lá no capítulo que fala sobre a bicorporeidade e a transfiguração, ele fala sobre isso, tá? Que não pode habitar dois corpos. A bicorporeidade, eu não vou adentrar muito aqui hoje, porque não é o caso, mas ela é, por exemplo, eu estou aqui falando com vocês, e ao mesmo tempo eu
através ou do meu corpo mental ou do meu corpo astral, eu saio daqui e, ao mesmo tempo que eu estou aqui com vocês, eu estou num outro lugar, mas eu não estou em um corpo físico. Eu estou usando um dos meus corpos para estar em outro lugar. Isso tem tem gente que tem essa mediunidade, por exemplo, Santo Antônio, ele tinha essa mediunidade. Aí também, por exemplo, o, o esqueci agora o nome dele lá, que também tinha que era o Eurípides, né? O Eurípides Barçanufo também tinha. Ai, desculpa, gente, desculpa aí que aconteceu bati o pé aqui no negócio, mas desculpa aí, hoje o negócio está meio tribulado, vamos lá. Aí lá vamos continuar. Então, essas pessoas, por exemplo, Santo Antônio, ele estava lá em Pádua, né, na Itália, e ele ficou sabendo que o pai dele estava sendo enforcado lá em Portugal, em Lisboa. Ele estava ali, continuou ali, e ele saiu dali, foi lá em Lisboa salvar o pai dele, para não deixar ele ser enforcado. Então, é isso que a gente chama. Mas só até aí não vou adentrar muito, para a gente não perder o foco. Então, lá na 138, por exemplo, ele pergunta assim: que pensar da opinião daqueles que consideram a alma como um princípio da vida material, né? Isso é uma pergunta. E aí a resposta é uma questão de palavras. Nós não a temos. Começai por vós, atenderdes vós mesmos. Então, ele está perguntando: que pensar da opinião daqueles que consideram a alma como um princípio da vida material? Ele diz, é uma questão de palavras. Nós não a temos essas palavras, ou seja, para dizer isso. Começai por entenderdes vós mesmos, ou seja, cada um de nós precisamos buscar internamente aquela sabedoria que é aquela centelha divina que Deus deixou dentro de nós. Aí vem a 139. Certos espíritos, e antes deles alguns filósofos, eles definiram a alma. Eles disseram que é uma centelha anímica, ou seja, o que é uma centelha anímica, para a gente entender? Centelha anímica, anímico é aquilo que provém de mim mesma. Então, eles diziam que era uma centelha anímica, ou seja, que eu mesma animava a mim por mim mesma. Era uma centelha anímica emanada do grande todo, tá certo? Anímica, animada, ou seja, essa animação que é como a gente fala na questão da intuição. A intuição é algo anímico, ou seja, algo da minha alma, da minha própria alma, mas a minha alma, ela é, como que eu vou dizer assim? Ela é animada por Deus, por exemplo. Então, é isso que ele está dizendo aqui. Eles definiam assim, que essa era uma centelha anímica, que ela emanava do grande todo, ou seja, o grande todo é Deus, né? Por que essa contradição, ele fala assim, que lá no início tinha e hoje pensa diferente? E aí ele responde, não há contradição, depende da significação das palavras, porque não tendes uma palavra para cada coisa, por exemplo. Então, lá eles falavam com palavras diferentes. Hoje se explica de uma outra forma, mas se você for olhar, no fundo é a mesma coisa, porque estava falando que era animada pelo todo. O que é esse todo? Esse todo é Deus, né? E continuando lá, então. A palavra alma ela é empregada para designar coisas muito diferentes. Alguns chamam assim o princípio da vida e, nessa significação, é exato dizer, em sentido figurado, que a alma é uma centelha anímica emanada do grande todo. Essas últimas palavras indicam a fonte universal do princípio vital, de onde cada ser ele absorve uma porção, né? Quer dizer, cada um de nós absorvemos uma porção desse todo, e que depois da morte ele retorna à massa, ou seja, depois essa porção que nós retiramos lá do todo, ela volta para o todo novamente. Essa ideia ela não exclui de modo algum a de um ser moral distinto, independente da matéria e que conserva a sua individualidade. É a esse ser que se chama igualmente a alma. Está vendo o que ele está falando? Então, essa alma é essa porção que nós retiramos lá do todo, e quando nós não precisamos mais desse corpo físico, ela é devolvida para o todo. Ela se integra novamente ao todo. E é nessa significação que se pode dizer que a alma ela é um espírito encarnado, dando
da alma definições diferentes. Os espíritos falavam, segundo a aplicação que faziam da palavra, e segundo as ideias terrestres, de que estavam ainda mais ou menos imbuídos. Isso decorre da insuficiência da linguagem humana, que não tem uma palavra para cada ideia, e daí a fonte de uma multidão de enganos e de discussões. Eis porque os espíritos superiores nos dizem que nos entendamos primeiro acerca das palavras. Por quê? Porque, como ele diz, às vezes a pessoa explica uma coisa com uma palavra diferente daquela que alguém usou, mas essa significação é a mesma significação. Então, por isso que os espíritos superiores falam que primeiro a gente precisa entender as palavras, porque se eu falo com uma determinada palavra para explicar uma coisa, aí, por exemplo, o Eleodoro fala com uma outra palavra, mas tem o mesmo sentido. Aí eu tenho que entender a palavra para me saber, tem o mesmo sentido ou tem sentido diferente? Então, primeiro a gente tem que ter esse entendimento para a gente poder entender essas coisas. Lá, continuando. E depende muito dessa questão das palavras, é de época também. A gente percebe que, em determinada época, as palavras vão mudando. As palavras mudam, né? Por exemplo, lá na Idade Média, as pessoas usavam uma palavra diferente da que usa hoje, mas para o mesmo sentido, para o mesmo significado. Então, é isso que a gente tem que entender. Jesus, por exemplo, ele falava no sentido figurado, quando ele falava entre o joio e o trigo, ele não estava falando lá da lavoura, ele estava usando a lavoura que as pessoas usavam naquela época, o plantio, que era uma coisa mais fácil para as pessoas entender, ele colocava isso na vida das pessoas como exemplo, mas ele não estava falando que o joio e o trigo que ia ser separado, que era aquela planta lá. Ele estava falando das pessoas, que é as pessoas que partem para o lado mal e os que partem para o lado bem. As que trabalham no bem é o trigo, aquelas que ainda não adquiriram esse conhecimento, ainda não abriram o coração para amar, essas é o joio. Então, ele estava fazendo essa comparação. Olha só, se a gente não conhecesse, soubesse o que era o joio e o que era o trigo, a gente não ia entender o que Jesus estava falando. Porque o joio, por exemplo, ele é muito semelhante ao trigo, né? O joio, ele nasce lá na lavoura do trigo. Ele nasce junto com a lavoura do trigo. E ele é uma praga, na verdade. Uma praga por quê? Porque a espiga do joio, ela não tem nenhum tipo ela não tem nada dentro dela. Ela é estéril. E o trigo não, o trigo tem o grão dentro dele. Então, essa é a diferença entre o joio e o trigo. O joio não serve para nada por conta disso, e ele nasce junto com o trigo, e a espiga deles é semelhante. Então, é muito difícil de separar o joio do trigo, porque eles se assemelham, eles são parecidos. Então, por que ele deu esse exemplo? Porque nós, todos somos humanos, e todos nós somos muito parecidos, certo? Aí, só que internamente, cada um está no processo de crescimento. Cada um está num entendimento diferente do outro, entendeu? Então, por isso que Jesus fez essa comparação. Mas continuando lá, a 140. Que pensar da teoria da alma subdividida em tantas partes quanto são os músculos, e presidindo assim a cada uma das funções do corpo? Isso depende ainda do sentido que se dê à palavra alma, entendida como fluido vital, se tem razão. Se a entende o espírito encarnado, está errado. Ou seja, ele está falando assim, por exemplo, se essa alma dá um entendimento dessa porção que eu falei que é pego do todo e que depois é devolvido, depois que a gente não precisa mais do corpo físico, se for por esse lado, tá certo, mas se o entendimento dessa alma enquanto o espírito, que muda o nome quando ele vem para o corpo físico, aí está errado. Então, a gente tem que ver em que sentido que as palavras estão sendo ditas. Muitas vezes, por isso que as pessoas ficam até chateadas uma com a outra, porque às vezes a pessoa está querendo dizer uma coisa e o outro entende outra. Por quê? Porque o entendimento daquela palavra, talvez a minha, é diferente do entendimento do outro. Ó, dissemos que o espírito é indivisível. Ele transmite o movimento aos órgãos por meio do fluido intermediário. Esse fluido intermediário, lembra que é o nosso perispírito que eu estou falando, sem por isso se dividir. Então, o espírito, ele não se divide. Ele é a nossa essência mais pura, tá? Ó, aí continuando. Os espíritos ignorantes podem tomar o efeito pela causa. A alma atua por intermediário dos órgãos, e os órgãos são animados pelo fluido vital,
que se reparte entre eles, e mais abundantemente naqueles que são centros ou sedes dos movimentos. Essas sedes do movimento que ele fala aqui, por exemplo, os nossos chakras, né? Os chakras são a sede dos movimentos, que, por exemplo, tá vendo? Ele está falando aqui sede do movimento. Já lá, André Luiz, ele já fala de outra forma, ele fala o centro de força, aí o outro já fala de chakra, mas é a mesma coisa. Então, por isso que ele está falando, primeiro a gente precisa entender as palavras, para a gente poder entender o que cada um está explicando. Ó. Mas essa explicação não pode convir a alma considerada como sendo o espírito que habita o corpo durante a vida e o deixa à morte. Então, ele está falando que não pode ser considerado como espírito, porque esse nunca vai se dissolver, né? Ó, lá na 141, que é a nossa última questão de hoje. Há alguma coisa de verdade na opinião daqueles que pensam que a alma é exterior e circunda o corpo? Ele está perguntando, ó, há alguma coisa de verdade na opinião daqueles que pensam que a alma ela é exterior e ela está em volta do corpo? E a resposta, a alma não está aprisionada no corpo como o pássaro numa gaiola, tá? Ela irradia e se manifesta ao seu redor como a luz através de um globo de vidro, ou como o som em torno de um centro sonoro. É assim que se pode dizer que ela é exterior, mas não é, por isso, o envoltório do corpo. A alma tem dois envoltórios, ó. Um sutil e leve, que é o primeiro que chamamos de perispírito, e o outro grosseiro, que é o material que é pesado, que é o corpo físico. Então, a alma é o centro de todos esses envoltórios, como o germe e um núcleo, que nós já dissemos lá atrás, né? Então, olha só como a gente tem que prestar bem atenção que o negócio não é tão simples assim. Então, aquilo que nós chamamos de alma, ela não está presa dentro do corpo, ela reflete nesse corpo para animar esse corpo, né? Ou então ela manifesta como se fosse uma luz no globo de vidro lá, ou como um som em torno de um centro sonoro. E por isso que às vezes as pessoas falam que ela é externa, mas não é por isso que não é por isso o envoltório do, tá? A alma tem dois, ó, envoltórios. Então a nossa alma, ela é esse reflexo que como se fosse uma luz que aciona o nosso corpo, só que ela é dividida em dois envoltórios, como é o sutil, né, que nós chamamos de perispírito, e o outro é o grosseiro, que é esse nosso corpo físico mesmo. Então, tá vendo como o negócio a gente tem que prestar bastante atenção? Então, essa alma, ela é dividida em dois, ó, o perispírito mais o corpo físico, tá? E aí, hoje, nós ficamos por aqui, que a 142 na próxima segunda-feira em diante, que vai estar, na segunda-feira vai ter nós vamos estar dando sequência, né, que daí vai ser a Selma vai dar sequência nessa questão dessas questões, aí vai esclarecer mais para frente, e vocês veem que muita coisa, pelo menos eu, né, estou aprendendo muito com esse estudo, porque a gente vai esclarecendo muitas duvidazinhas que vai ficando pelo caminho, não sei vocês, né, se vocês estão sentindo assim, tá? Mas é isso. E eu agradeço vocês pela paciência de hoje, vou deixar de gravar aqui, daí nós vamos fazer a nossa prece final, e aí nós vamos encerrar. E se alguém quiser fazer algum comentário,